Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Olá, boa tarde, agora vocês estão me ouvindo, tudo bem? Então tá bom. Temos aqui a presença da Alicia, da Isabela, quem mais? O Elber tá aí também, boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês receberam um convitezinho, né? Uma imagem de mensagem aí no WhatsApp. Eu mandei agorinha há pouco no nosso grupinho que está aí do WhatsApp das aulas de TRV. E eu tinha pedido para o Luiz Felipe mandar para vocês também para o grupo da turma, né? Das terceiras séries, tá certo? Acho que vocês receberam, né? Gente, a proposta é dar continuidade àquela conversa que nós tivemos sobre a resolução de questões e do protocolo de resolução. Lembra daquilo? Então, na semana passada nós não tivemos uma fala aqui por conta da data ter sido considerado um recesso, tá? Então, rapidamente aqui, ó, se eu fosse relembrar com vocês, nós tivemos o seguinte, ó, no dia 9 não, desculpa, estou equivocado aqui. No nosso caso, se eu pegasse aqui o calendário, dia 10 nós não tivemos aula. Se eu não estou enganado, foi no dia 3 o nosso último encontro, a nossa última aula. Acho que foi, tá? Independente aí, mas eu acho que foi dia 3. Nós falamos um pouquinho sobre... Então, no dia 3/7, que foi uma sexta, nós falamos um pouquinho sobre a resolução de questões do tipo qualitativas. A gente fez toda aquela abordagem, lembra que eu coloquei uma espécie de régua de classificação das disciplinas? Eu disse para vocês que especialmente no perfil das questões quali, quais eram elas? A da área de linguagens e as da área de humanas. E de vez em quando também eu posso imaginar que a biologia, como parte aqui das qualitativas, nós temos que ter um protocolo de resolução, que nada mais é do que uma espécie de receita que você mesmo determina ao longo da sua experiência por tentativa e erro, para ver qual é o seu melhor jeito de fazer a prova e manter esse jeito combinado, você com você mesmo, para conseguir fazer a prova rodar, né? Eu tenho usado essa linguagem aqui nas aulas. Rodar a prova é para você não ficar empacando questão por questão, assim, tentando imaginar o que é que você vai fazer diante da dúvida, o que é que você vai fazer diante do seu não saber, ou enfim. Então, se você tem um protocolo, por exemplo, né, a gente discutiu assim, ó, que a letra A, B, C, D e E são alternativas possíveis. Você vai analisar as alternativas, uma vez que as questões quali elas são altamente analíticas. O que é isso? Você pode ler os enunciados de cada alternativa e tentar encontrar aquelas que são absurdas e, por exclusão, tentar se aproximar da correta. Então, se você sabe, por exemplo, que das 5 alternativas, você já define que, sei lá, olha, eu sei que a letra B não pode ser porque ela é absurda. A letra D de dado também não pode ser porque ela é absurda. Então eu estou na dúvida, será que é a C, a A ou a E? Ou seja, aqui eu teria um caso em que eu estou em dúvida entre 3 alternativas. Você sabe o que fazer diante de uma situação como essa? Você chuta? Você deixa para fazer no final? Você fica tentando resolver até chegar a uma conclusão? Enfim, eu aqui não estou pré-definindo agora um procedimento com vocês, mas você tem que estabelecer o seu procedimento, tá certo? Eu tinha dado uma sugestão para vocês, né? Eu tinha feito, inclusive, mostrado uma tabela. Deixa eu ver se por acaso
no material do nosso grupo de WhatsApp se eu cheguei a mandar algum material nesse sentido. Vocês se lembram se eu cheguei a mandar o protocolo de resolução de questões qualitativas no dia 3? Está aqui, né? Ó. Deixa eu abrir aqui de volta para a gente relembrar. Então, por que você deve estar pensando assim, Rogério, mas você está falando de novo aquela aula? Não, não é. É com a intenção de você perceber que agora eu vou dar uma continuidade, tá? Então eu vou ter que, de alguma maneira, apresentar aqui rapidinho e fazer a lembrança, porque já faz 2 semanas que a gente não se fala. Então eu queria retomar aqui para poder fazer uma linha de continuidade, tá? Então aqui só para mostrar, eu tinha feito uma sugestão de um protocolo aqui, ó. Então, por exemplo, num caso como esse, que eu dei como exemplo, que você tenta analisar a questão e você só consegue eliminar 2 alternativas porque você sabe que 2 delas são absurdas e não são resposta e fica em dúvida entre 3 outras, eu aqui sugeri um procedimento. Eu tenho uma regra, só que isso daqui fui eu que criei, você pode criar o seu, entendeu? Gente, ficou clara essa ideia de protocolo para questões qualitativas que a gente discutiu há 2 semanas atrás? Eu preciso saber se vocês entenderam essa proposta e eu aconselho fortemente que você faça o seu protocolo, que você estabeleça um jeito, né, de você fazer a prova rodar. A ideia é que você tenha uma mesma receita, um mesmo procedimento para qualquer questão qualitativa. E você não precise ficar criando uma receita nova para cada questão que aparecer diante de você, tá? Então essa que era a ideia. Bom, entendido isso da necessidade do protocolo, que ele é super importante, fica a pergunta agora, tá, Rogério? Você falou das questões quali, mas e se eu tiver que falar das questões quanti? Eu vou chegar ainda nas questões dissertativas, tá, gente? Aqui ainda a gente está falando das questões testes, né, no caso. São questões do tipo teste ou objetivas, qualitativas. E as objetivas quantitativas, que são aquelas de química, física, matemática, tá? Então aqui eu queria conversar com vocês um pouquinho também nessa parte da aula e depois a gente vai passar a falar sobre as questões dissertativas de maneira geral, tá certo? Então aqui eu deixei um slide de síntese para a gente atacar hoje particularmente esses 2 tópicos, esse aqui, ó, né, terminar de falar sobre as questões objetivas e falar um pouco das questões dissertativas, tá? Olha só, eu coloquei assim, ó. Olá Duda, boa tarde, seja bem-vinda. Eu vou até aproveitar aqui para marcar a presença de vocês. Que eu deixei separadinho aqui, ó. Pronto. Depois se mais alguém chegar eu marco aqui também, né? Imagina, fica tranquila, querida. Aí eu coloquei assim, ó, gente. As questões objetivas quantitativas são a matemática, física, química e olha que interessante, né? Dependendo da questão, a biologia também né? Então eu já disse isso para vocês, a biologia ela fica no meio do caminho, ora eu posso considerá-la qualitativa, ora eu posso considerá-la quantitativa, depende um pouco do tipo da questão. Ela é de genética? Se for de genética pode ser que ela seja quanti, porque aí eu posso fazer um cálculo e tal. Agora ela é de uma área, sei lá, vou inventar aqui, que área que pode ser mais qualitativa da biologia, uma coisa que seja mais conceitual? Uma coisa lá da ecologia, né, que você lê lá a alternativa, analisa se está certo, se está errado e marca a resposta, tá? Então depende. Então assim, olha, o que eu aconselharia no caso de questões objetivas do tipo quantitativas, que você fizesse uma triagem de questões. O que é triagem, né? Tem aluno que ele vai fazer uma prova de matemática, como é o caso, por exemplo, da prova de matemática do Enem. E a prova do Enem, por exemplo, tem 45 questões, né? Então vamos pegar esse caso aqui, ó, exemplo. Eu tenho a prova de matemática no Enem, que acontece em um dos domingos, né? Aliás, nesse dia é um dia fatídico, porque além da matemática,
que acontece no Enem nesse domingo, eu tenho também as ciências da natureza, sendo que dentro das ciências da natureza nós temos o quê? A química, a física e a biologia. Basicamente, esse dia, ele é um dia simplesmente da área toda de quantitativas, né? Então o Enem pega pesado nesse domingo aqui. Mas pensando na prova de matemática, por exemplo, que ela vai ter 45 questões, você vai ter lá todo o caderno de prova, a questão 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e assim por diante, vai embora até a 45. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: você vai simplesmente ler questão por questão e ir resolvendo na sequência, na ordem que elas aparecem na prova? Ou você, antes mesmo de começar a prova, por exemplo, você dá uma olhada rápida na 1, meio que de bater o olho, fala assim, a questão 1, ela é de probabilidade, probabilidade eu sei, e eu estou achando que essa questão não é muito difícil, ela é média. A questão 2, ela é de logaritmo, e é uma questão que eu estou achando que é difícil para mim, eu vou deixar D de difícil. Opa, a questão 3 é uma questão de geometria plana. Geometria eu adoro, eu acho fácil, então eu vou depois tentar fazer. Entendeu o que é fazer uma triagem? Você vai dar uma olhada antes, rápida, em cada questão, todas as 45 questões você vai fazer esse procedimento. Aí você diz assim, Rogério, mas você é muito louco, eu vou perder um tempão fazendo essa classificação. Não, você vai ganhar tempo. Por quê? Porque depois que você fizer a triagem, eu juro pra você, depois que você pega a prática, das 45 questões, você vai levar no máximo aí uns 5 minutos para fazer essa triagem. Porque é coisa de segundos, você bate o olho e já consegue. Eu acho que é mais ou menos de 5 a 7 minutos você faz a triagem. E aí o que acontece? Você depois, você vai escolher fazer o quê? Você vai escolher aquelas que você classificou como fáceis. Depois você faz as médias. Se der tempo, você vai tentar fazer as difíceis. Se não, nem precisa fazer as difíceis. Por quê? Porque se você tem 45 questões, um cara que vai passar em medicina, se ele acertar muito, quando ele consegue acertar em matemática, ele vai estourar acertando 45. Vamos pensar assim, um cara mais normal, ele vai acertar umas 35, vai. Então ele vai ter uma margem aí de 10 questões para ele, que vão ser normalmente as questões difíceis. Se ele quiser, ele já vai para o Enem considerando chutar 10. Mas quais vão ser as 10 que ele vai chutar? As 10 que ele classificou como D de difícil. E ele não vai deixar de fazer as fáceis e as médias, porque tem uma coisa chamada teoria de resposta ao item, que se você tenta fazer as questões difíceis e erra, você está fora. Por outro lado, se você tenta fazer... Não, desculpa, é o contrário, né? Se você tenta ficar fazendo as questões difíceis e erra, não tem muito problema. O problema é você tentar fazer questões fáceis e errar. Se você tentar fazer questões fáceis e errar, isso aqui complica a sua vida. Entendeu? Porque a teoria de resposta ao item, ela pensa assim. O aluno consegue fazer questões fáceis, ele consegue fazer algumas questões médias, e ele, nas difíceis, ele erra. Se houver essa coerência da ordem do grau de dificuldade, aí a sua nota no Enem é boa. Agora, suponha que o cara vai, pela mesma teoria de resposta ao item, o resultado final do cara é o seguinte: as fáceis ele erra, as médias também ele ou acerta ou ele erra, e, desculpa, aqui deveria ser médias, né, de grau de dificuldade. E as difíceis ele até acerta algumas porque ele fica um tempão tentando fazer. Esse cara aqui, a nota dele vai para o espaço, ele perde muito ponto. Porque a teoria de resposta ao item, ela quer saber se o cara consegue ter uma distribuição de acerto dentro das fáceis e das médias, porque com isso ele está sendo coerente, ele não está chutando, entendeu? Resumindo, qual que é a palavra-chave que eu deixaria para vocês aqui quando a gente pensa em resolução de questões quantitativas? Você vai fazer uma resolução que ela não é linear, ela é não linear. O que significa ser não linear? É você não ficar fazendo na ordem. Primeiro você faz uma triagem, estabelece o que você vai resolver e vai lá buscar as questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Se der, se nas difíceis você chuta. Aqui é chute, as difíceis você chuta. Entendeu?
Pessoal, tudo bem essa primeira parte, a dica sobre questões quantitativas, como você deve proceder? Porque tem gente que vai com a falsa ilusão de que ele vai conseguir fazer tudo de tudo na prova do Enem de matemática, então, meu Deus, impossível, né? A mesma coisa tá Ciências da Natureza, tá, gente? Ciências da Natureza no Enem tá tão difícil quanto matemática ou mais. Aqui você tem que ter, do total de 45 questões, uma meta. Por exemplo, assim, eu sei que para o vestibular que eu vou prestar, se eu acertar, vou inventar aqui 35 questões de ciências da natureza de 40, eu vou estar dentro. Então, a sua estratégia vai ser assim, bom, eu vou para fazer a prova, desculpa, não é de 40, né, de 45. Eu vou para fazer o Enem não para tentar fazer todas, eu vou para fazer aquilo que é suficiente para o que eu preciso, e o resto eu chuto. Nossa, é uma estratégia muito melhor do que o cara ficar tentando fazer todas e fazer mais ou menos e não ter tempo, tá? Bom, qual era o outro tópico que eu tinha deixado aqui? Então, eu acabei de falar para vocês assim, nós lembramos quais são as questões quantitativas, nós falamos sobre a triagem e eu acabei de falar sobre o aspecto de chute, né? Tá certo? Que a resolução também é não linear. E a única coisa que eu não comentei, e vou comentar agora rapidinho, que é uma consequência, veja, se você escolhe 35 questões para fazer de 45, ao invés de tentar fazer todas, qual vai ser a consequência natural para o tempo de resolução por questão? Não é verdade? Você vai ter um tempo maior. Não é verdade? Ao invés de você ter aqueles 3 minutos, que é a média mais ou menos, você vai conseguir ter um tempo um pouco maior do que isso, né? Dependendo da sua prova lá. Vamos fazer uma conta rápida? Deixa eu fazer aqui um negócio, ó. Alguém sabe me dizer de cor quanto tempo tem a prova do Enem nesse domingo, que tem a prova de matemática? Se souber, escreve aí pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe? Vamos lembrar aqui, ó. Eu vou abrir aqui uma prova, um caderno de prova do Enem do último ano, só pra gente dar uma olhada aqui, ó. No caso, é o primeiro ou o segundo dia? Eu não lembro. Eu acho que é o segundo dia, o dia de Ciências da Natureza e Matemática, não é isso? Aí eu vou pegar aqui uma prova, um caderno de prova. Que aí a gente vê na capa. Alguém escreveu aqui, ó, acredito que é 5 horas. Vamos ver, Duda, vamos ver. 4 horas e meia? Eu não lembro, vamos ver. Então tá aqui, ó. Onde que está essa informação? 5 horas, né? São 5 horas. 5 horas de prova. É o dia que você vai fazer, olha lá o caderno, ó, questões de ciências da natureza. Aqui nessa prova teria sido a primeira parte da prova. E depois, a partir de um número lá, que vai ser a questão 136, começa de matemática, aqui, por exemplo, e aí vai até a 180. Tá? Então, veja. Se você tem 5 horas de prova, vamos fazer aqui uma conta rápida, só a título de planejamento, tá? Então, por exemplo, vou até colocar aqui um slide novo, né? Porque senão fica aqui muita informação na mesma coisa, ó. Aqui a brincadeira é a seguinte, eu estou pensando nesse dia do segundo domingo do Enem. Isso aqui que eu estou falando, aí você pode dizer assim, ué, mas a aula é sobre o Enem? Não, não é. Nós vamos chegar nas questões dissertativas ainda, eu vou comentar alguma coisa sobre elas. Mas o procedimento de planejamento, ele serve para qualquer outro vestibular, no que se refere às questões objetivas, quantitativas. Então, veja, se eu tenho 5 horas de prova, 5 vezes 6, vai dar 300, né? Isso aqui corresponde a 300 minutos. Aí, se você imagina que você vai deixar assim para não correr risco, uma meia hora para poder usar para fazer o gabarito, para passar as questões, porque tem muita questão, né, gente? São 90 questões para você marcar no gabarito final, não é verdade? Então, você tem quantos minutos para fazer a prova? Tem 270 minutos para resolver. Suponha que você tentasse fazer todas as questões da prova nesse dia. Ou seja, você dividiria 270 por 90 questões. Ou seja, o seu tempo médio seria de, aqui a conta é fácil, é 27 dividido por 9, daria uma média de 3 minutos para cada questão, não é isso? Isso se você tentasse fazer todas. Agora, o que você sabe é que 3 minutos para fazer uma questão de matemática, às vezes é muito pouco. Agora, e se eu mudo a minha perspectiva? E se eu, ao invés de fazer o uso de 270 minutos para todas as 90 questões,
eu uso para fazer, por exemplo, o meu planejamento diz assim, olha, eu quero tentar acertar, ou eu quero tentar fazer 35 questões de matemática e eu quero tentar fazer 35 questões de ciências da natureza, que eu sei que com esses acertos, ou próximo disso, eu tenho uma chance grande de conseguir passar no curso que eu quero e no lugar que eu quero. Então seria para fazer 70 questões. Então ao invés de 90, que valor que caberia aqui no denominador? Passaria a ser 70. Então veja, qual que seria o tempo médio por questão quando eu fizesse a conta 27 dividido por 7, só para a gente ter uma base da média. Ó. Aí você já vai ter quase 4 minutos por questão aproximadamente aqui. Ó. Então o seu tempo médio ele já sobe. Então você tem uma qualidade de resolução melhor porque você vai ter mais tempo para raciocinar a respeito daquela questão que você está fazendo, entendeu? Então veja, você muda o cenário, você deixa de ter um tempo menor, que é de 3 minutos, e passa a ter um tempo médio maior, e isso daqui é super importante. Eu prefiro ter um maior tempo de resolução por questão, justamente porque eu escolhi um número menor de questões para fazer. Eu acho que isso aqui é um planejamento mais inteligente, tá, gente? Isso que eu estou falando aqui, ó. Eu prefiro isso, tá? Porque aí você faz com maior qualidade. Mais qualidade você consegue ter. Você consegue fazer o exercício mais pleno, mais inteiro, tentando acertar. Não é aquela coisa assim, ai, eu estou aqui fazendo qualquer coisa em cima de todas as questões e depois não consigo acertar nada, tá? Então isso era o que eu estava querendo dizer aqui a respeito do que é o tempo médio de resolução, acaba sendo maior. Resumindo, qual que é a palavra-chave de tudo que eu falei aqui sobre as questões quantitativas? A palavra-chave, gente, é essa daqui, ó, triagem. O seu negócio é fazer triagem. Se você seleciona, se você estabelece o que é mais importante antes de começar a fazer a própria prova, você se dá melhor, você se dá bem, tá? É bem melhor, tá? Vamos passar para um outro momento da aula, que é a discussão das características das questões agora dissertativas, tá? É muito provável que vocês façam esse ano algum vestibular do tipo assim, FUVEST, Unicamp e Unesp. Não é verdade? Vocês vão fazer, gente? Vestibular da FUVEST, da Unicamp ou da Unesp? FUVEST, Unicamp ou Unesp? Quem vai aí? Alguém vai? A Alicia disse que vai fazer o Unesp, a Duda também Unesp, né? Então, olha só, se a gente até aproveitasse aqui, né, pegasse uma prova para dar uma olhada rápida, nós temos aqui, por exemplo, uma prova da Unesp. Vamos abrir aqui rapidinho. A título de exemplo. Só que aqui é a prova de primeira fase, que tem questões de que tipo? Tanto qualitativas como quantitativas. Então, com o que eu falei agora e o que eu falei na aula de 2 semanas atrás, você já tem o seu mecanismo de fazer questões. Tá? Então, eu aconselho assim, a questão é qualitativa, então eu tenho que ter o meu protocolo. A questão é quantitativa, então eu tenho que fazer triagem. Tá? No caso da parte dissertativa, você tem, por exemplo, aqui na segunda fase, você tem o caderno de prova que tem as questões, no caso da Unesp, de todas as áreas, na verdade. Então você tem aqui, ó, os dias, né? E tem as questões, tá? Então eu tenho questões qualitativas, certo? E você tem que resolver. Como que é uma questão qualitativa? Ela normalmente tem esses campos de resolução. O que são isso aqui, ó? Você tem o enunciado, tem as perguntas, normalmente tem 2 itens ou 3, A, B e C, ou A e B. No caso da VUNESP, normalmente é A e B, tá? Você tem um espaço que sobra aqui normalmente, que é de rascunho, que você pode escrever o que você quiser, a lápis, a caneta, mas não vai valer nada o que vai ser escrito aqui. E a sua resposta final, ela tem que estar contida nesse quadradinho aqui, ó. Você vai colocar a resposta aqui.
tá? Então, basicamente, o que você tem que saber? Você tem que saber organizar o seu espaço de resolução. Então, quando a gente já fala aqui, vou até colocar a cor que eu usei lá anteriormente, né? Se eu vou falar das questões qualitativas, deixa eu colocar vocês aqui, porque se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu estou enxergando aqui o chat. As questões dissertativas, o que você tem que aprender sobre elas, gente? Você tem aquela folha, como eu mostrei ali a título de exemplo, é a folha que vem na prova, certo? Aí aqui você tem o enunciado da questão, dizendo qual que é a pergunta, o que é o assunto que ela está perguntando. Ela pergunta, item A, aí ela faz a pergunta, item B, faz a pergunta. Aí tem aqui embaixo um quadradinho que é onde você vai escrever a resposta, certo? E aqui tem um espaço que é o espaço de rascunho, aqui você pode rabiscar, escrever o que você quiser, deixar tudo errado aqui, não tem problema. Agora, como é que você vai pegar esse espaço aqui, ó, esse que é o espaço de resolução final, e vai organizar a sua resposta aqui, entendeu? É disso que eu estou falando aqui hoje, ó. Como é que eu vou pegar o campo de resolução e vou dar uma organização para ele? Depende. Porque assim, aquele retângulo, você tem duas maneiras de fazer a divisão desse espaço. Uma primeira maneira, aliás, eu vou até fazer o seguinte, eu vou ter que fazer aqui duas versões. Eu vou ter que fazer uma versão que é assim, ó. Uma versão possível de resolução é quando você tem um retângulo aqui, ó. E você faz assim, ó. Você responde o item A do lado esquerdo. Você pode até passar um traço assim, ó. E o item B do lado direito. Essa é uma possibilidade de organização do campo de resolução. Aí você pode estar pensando assim, ué, Rogério, mas eu tenho que me preocupar em definir se eu vou dividir em esquerda e direita, ou se eu vou dividir para uma determinada questão aquele campo retangular de resolução em assim de um formato mais horizontal e em cima e embaixo. Por exemplo, eu respondo o item A aqui, o item B embaixo. Você tem que pensar sobre isso. O que você acha? Você tem que treinar isso ao longo do ano, quando fizer questões dissertativas, de pré-definir antes mesmo de colocar a resposta. Você pensa se vai deixar a organização assim horizontal ou se você vai deixar na vertical? Tem que pensar. Por quê? Porque normalmente aqui o que você vai usar? Lembra das nossas questões quanti, aquelas que tem que fazer conta? O ideal é mais esse perfil de organização. Já as questões quali, que tem os textos corridos, que você vai escrevendo, opa, aqui está errado, é qualitativas. As quali, aquelas que são linguagens e humanas, aqui. E essas que são as quantitativas, ciências da natureza, matemática, né? É preferível que você use o espaço assim. Por quê? Porque aqui quando você faz conta, a conta normalmente ela tem um efeito cascata, que você vai simplificando o cálculo até chegar no resultado final. Então é melhor você fazer a leitura de cima para baixo. Texto não. Texto você vai escrevendo, texto corrido, muda a linha, entendeu? E aí o texto vai ficando por extenso mais bem distribuído na horizontal. Tá? Então isso aqui é uma questão da organização espacial que é importante, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então isso que eu acabei de falar é o seguinte, é você ter aqui o espaço de resolução bem organizado. Outro tópico importante das questões dissertativas, que é a possibilidade do acerto parcial. O que é isso? Ó? Eu vou pegar aqui, a título de exemplo, como eu tinha mostrado para vocês, deixa eu achar aqui, ó. Aqui eu tenho que seria uma folha de, deixa eu diminuir aqui a ponto de ficar bem pequenininha a folha, mas contanto que a gente tenha uma folha completa aqui, tá? Não tem problema. Suponho que seja essa daqui, ó. Provavelmente é de uma questão de geografia essa, tá? Vou fazer assim, ó. Você vai entender já, ó. Vou dar um print aqui na tela, na parte da folha, como se eu estivesse pegando aqui essa folha como exemplo, tá bom? Que é uma folha do caderno de prova dissertativa da Unesp lá. Vou copiar, vou colocar no meu slide para explicar aqui para vocês, ó. E agora eu vou colar. Então tá aqui, ó. Suponha que essa daqui é a nossa folha de resposta que você vai ter que responder lá, tudo bem? Então, é o seguinte. Você viu lá quando eu disse para você que tem dois itens aqui disponíveis? Tem o item A
e tem o item B, tá? Então veja, quando você vai fazer uma prova dissertativa, às vezes, gente, o que é muito comum é assim, o item A, normalmente ele é mais fácil. E o item B, ele normalmente ele é mais difícil. Tá certo? Só que numa prova como a da Unesp, se eu pensar assim, olha, vamos pegar aqui, no caso da prova da Unesp, propriamente dita, deixa eu dar uma conferida aqui. Vocês sabem quantas questões nós temos no total nos 2 dias de prova? Que eu acho que são 2 dias de prova da Unesp, tá? Dissertativa. Se você pegar aqui pelo caderno de prova, na capa, você tem aqui, ó, no ano passado, no dia 15 de dezembro, você teve um total de 12 questões discursivas para essa área aqui, ó, para esse dia, que foi a parte da prova, que foi a parte da prova verde, que foi de ciências humanas, ó, tá até aqui, ó, questões de 1 a 12. Aí depois na sequência, aqui esse arquivo ele vai mostrar todas, né? Eu vou só mostrar um exemplo de como você poderia fazer a conta, tá, gente? Eu vou pegar aqui, ó. Depois dessa prova verde, de capa verde, você tem essa prova aqui de capa marrom, que é de Ciências da Natureza e Matemática, que são mais 12 questões. E depois, você teria no caso da Unesp, olha as questões aí de ciências, né? Olha que legal. Depois você teria mais 12 questões, que é da área de linguagens, tá? Vai dar 25 até a 36. Depois, tem mais alguma prova? E aí eu acho que vai ter... Deixa eu ver se tem aqui nesse dia. Aqui na Unesp eu não sei se tem a redação aqui na segunda fase. Tem a redação, tá certo? Aí tem a redação. Mas no total de questões dissertativas, portanto, você percebeu lá que no caso da Unesp, por exemplo... Unesp, segunda fase. Você vai ter um total de 36 questões dissertativas, mais a redação. Aí a questão é a seguinte, suponha que cada uma dessas 36 questões dissertativas tenha os itens A e B. Se elas têm 2 itens, gente, no total, portanto, quantos itens eu vou ter? No total eu vou ter 72 itens para responder, pensando na prova toda, tá certo? A pergunta que eu tenho para você é, você sabe, de acordo com a exigência que o seu curso traz para a nota de corte e tudo mais, quantos itens você deveria resolver na prova como um todo? Entendeu? Por quê? Porque assim, ó, suponha que você percebe pela nota de corte que para o curso que você quer, você tem que acertar, eu vou inventar, tá bom, gente? Você tem que acertar 60% dessa prova. O que são 60%? Ó? Seria assim, ó, 0,6 vezes 72 itens, ó. É como se você tivesse mais ou menos a noção de que você tem que acertar, do total de 72, você tem que acertar uns 43 itens de um total de 72. O que é que significa isso? Significaria você, por exemplo, tentar fazer todos os 36 itens A da prova, por exemplo, e aí eu teria que ainda acertar mais uns 7 itens B. Pensando que eu estou falando de acertar todos os A título de suposição, porque eles são os fáceis. E acertar alguns, pelo menos itens B, porque eles são os mais difíceis. É claro que você pode fazer uma compensação, vai ter alguma questão que você não sabe nem o item A, porque aquele assunto é muito difícil para você. Então aí você tem que fazer uma regulação, fala assim, sei lá, o meu planejamento de prova vai ser pelo menos durante os dias, tentar acertar uns 30 itens A, e eu tenho que tentar acertar uns 13 itens B. Mas de qualquer maneira você teria que tentar acertar 43 itens. Entendeu? O que é planejar a prova? Então dá para você trabalhar um pouco mais com a ideia de probabilidade, de porcentagem, de planejamento. É errado. Eu vou até escrever isso aqui com a letra do computador, de tão importante que é como se fosse a síntese do que eu penso aqui. Ó. O que eu penso é assim, ó, gente.
É errado tentar fazer tudo de tudo. Não dá tempo. Entendeu qual que é a brincadeira? Você tem que fazer planejamento. E aí, para isso, você tem que estudar a nota de corte, você tem que saber o que é que está acontecendo nos últimos anos daquela prova, qual foi a nota de corte do curso que você quer, no lugar que você quer. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? O que que é estratégia de prova? O que que é fazer a prova com estratégia? Tá? Porque senão não dá, você vai no dia e você fica assim, tateando, faz uma coisa aqui, outra ali e não sai bem a prova, entendeu? Então eu acabei de comentar. Ixi, ninguém está comentando nada aqui, estou quase me sentindo sozinho. Aqui você tem então o seguinte, ó. As características, então, essa probabilidade do acerto parcial tem a ver com esse planejamento que eu falei aqui, ó. Você pode acertar uma parte, contanto que essa parte, o acerto parcial, contanto que ela seja suficiente. Se ela for suficiente, você passa no vestibular, entendeu, gente? Não dá para fazer tudo de tudo, tá? Pessoal, como que eu posso fazer uma construção da resposta a partir do rascunho? Tá certo? Então eu vou fazer um exercício com vocês aqui, tá? Para tentar abordar tanto esse tópico aqui, ó, como construir a resposta a partir do rascunho, e também para tentar abordar esse outro tópico que é o mecanismo de antecipação para calibrar a resposta final em torno do comando do enunciado. Então agora eu vou dar um exemplo prático de como responder uma questão, pode ser? Vamos tentar? Eu vou tentar achar uma questão que eu saiba fazer, ou que eu ache que eu saiba fazer, tá bom? Para não passar vergonha aqui na frente de vocês, né? Vamos ver se eu pego aqui uma questão de ciências, que eu consigo conhecer melhor aqui os assuntos, para ver se eu dou conta. Vamos ver aqui alguma que eu conheça. Deixa eu ver aqui de algum assunto. Que aí a gente pode tentar resolver, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que aqui pode ser. Vamos tentar essa 16. Eu vou pegar uma questão aqui, eu vou simular a resolução com vocês, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar isso que está aqui na tela, que é como se fosse a questão com o espaço de rascunho que eu tenho lá no dia da prova, tá? Você pode escrever aqui, em torno desse espaço. É claro que tem aqui um pouquinho da parte branca, aqui da margem e tal, que você pode escrever ali também, tá bom? Então eu vou aqui, ó, copiar essa questão. Eu vou fingir que eu vou resolver a questão com vocês aqui, ó. Vocês topam? Pode ser? Para vocês verem como que seria. Então tá aqui, ó. Vou colocar uma organização aqui dessa imagem para ficar mais fácil da gente ver enquanto eu resolvo, tá bom? E eu vou colocar aqui uma borda para poder delimitar esse espaço. Pronto. Então tá aqui. Isso aqui eu vou fechar. Aqui eu tenho que deixar com vocês. Parari, parará. Então olha só. Vamos fazer assim, ó. Então suponha que esse aqui fosse o meu espaço de resolução, que é o que eu tenho que usar para responder, tá? Eu vou deixar a tela o máximo possível aberta aqui, qualquer coisa alguém me aciona o áudio, tá? Que é assim, ó, gente, vou deixar assim. Então é isso aqui, ó, você está com isso diante de você e você tem que responder. Aí diz assim, ó, em 4 tubos de ensaio contendo iguais volumes de soluções aquosas ácidas de HCl, então veja que ele coloca aqui, ó, aqui já é rascunho. Na hora que eu começo a riscar para entender, porque eu estou lendo o enunciado, não tem problema, eu estou no rascunho, ó, o espaço aqui é o de rascunho. Com a mesma concentração em mol por litro, foram acrescentadas quantidades iguais em mol de 4 substâncias diferentes sob a forma de pó. Ou seja, todas estão no estado sólido, ó, tá? Como ilustra a imagem. Beleza, então aqui eu tenho magnésio, alumínio, bicarbonato de sódio e aqui carbonato de magnésio.
Em cada tubo houve reação química, evidenciada pela produção de gás e pelo desaparecimento total do sólido. Tá? Então ele diz assim, ó, classifique as substâncias sólidas acrescentadas aos tubos de ensaio de acordo com os seguintes critérios. Aquelas que são boas condutoras de eletricidade. Aí você está pensando na hora, porque você está fazendo isso aqui como rascunho, tá certo? Qual que é o critério que você conheceu na escola que uma substância é boa condutora de eletricidade? É quando ela é metálica? Quando é um metal? Ah, então isso aqui já é rascunho. Eu consigo saber quais são boas condutoras de eletricidade? Ó, magnésio é um metal? Alumínio é um metal? São metais, gente. Esses dois são metais, tá? Então aqui, por ser um metal, ele é um bom condutor. O alumínio também é um metal, é um bom condutor. Agora isso aqui é um sal. Isso aqui não vai conduzir bem a eletricidade. Isso aqui também é um sal, tá? Então veja, o item A, aquelas que são boas condutoras, eu já sei que isso daqui são as duas primeiras, ó, essa e essa. Aí você fala assim, nossa, mas na hora que você faz o rascunho, se você quiser, você pode riscar do jeito que está fazendo aqui? Pode, aqui não tem problema. Aquelas que apresentam ligações covalentes. Quem que faz ligação covalente, né, gente? Ó, metal faz ligação metálica. Vocês já devem ter estudado isso nesse ano nas aulas de química na área de ligações químicas. Quem faz ligações covalentes aqui são as substâncias que estão unidas, porque tem algum composto com uma ligação covalente, tá? Então veja, no caso, essas aqui não apresentam ligações covalentes, porém essas outras aqui sim, ó. Por que elas têm ligações covalentes? Porque ela tem uma parte da estrutura que tem o chamado CO3, e as ligações estabelecidas entre o carbono e o oxigênio, elas vão ser covalentes nesse caso, tá? Aqui, se você lembrar, na verdade isso aqui é um sal, é uma substância iônica, tá? Agora deixa eu pensar aqui uma coisa. Aquelas que apresentam ligações covalentes. Aqui como a substância ela é iônica, mas ela apresenta internamente ligações covalentes. Por causa da ligação entre o carbono e o oxigênio. Por exemplo, quando eu tenho uma ligação entre o carbono e o oxigênio, eu poderia estabelecer assim? Pode. Então, aqui dentro do CO3, eu tenho, por exemplo, ligação covalente. Tá? Então eu estou analisando, então eu estou entendendo que aqui também, pelo mesmo critério, vai ter ligação covalente. Ó. Então eu já fiz o meu rascunho e eu tenho uma noção do que eu posso responder. Eu não preciso aqui no rascunho escrever assim, ó, item A, eu vou responder que parari parará. Eu já fiz o rascunho aqui, depois eu vou direto para o campo de resolução final. Item B, em qual dos tubos houve produção de maior volume de gás e justifique a sua resposta? Então veja, aqui nós temos que pensar assim, todos vão ter aqui uma reação subentendida, ó. Aqui vai ter uma reação de deslocamento. O que vai acontecer quando o magnésio interagir com o HCl? Ele vai formar, se eu pensasse assim, ó, aí você tem que fazer no rascunho as reações. Você faria assim, ó, a primeira, magnésio reagindo com HCl. Isso aqui vai dar MgCl, que é um sal, e vai liberar H2 gasoso. É claro que você teria que balancear a equação aqui, ó. Aqui vai ficar assim, ó. Tá? A segunda seria alumínio com ácido clorídrico, dando, aqui vai dar também AlCl3 e também vai dar o hidrogênio gasoso. Ó. Só que a diferença aqui no balanceamento é que você vai ter o que agora aqui para balancear? Aqui vai ter que ter, não vai nem poder ser 3, vai ter que ser 6 aqui, ó. Se for 6, aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar, vamos pensar, aqui vai ficar 2. Consequentemente, aqui eu tenho que ter 2. Aqui eu tenho que ter 1. Aí tem que balancear, tudo na hora você teria que fazer. Aí é um pouco do seu conhecimento de química, né? Se eu tivesse aqui, ó, NaHCO3 reagindo com HCl, aqui é uma reação importante, né? Que é a reação que você tem aqui o NaCl sendo formado, mais água, se eu não estou enganado, mais CO2. Aqui o gás formado é CO2. Deixa eu ver se está tudo aqui equilibrado. Eu tenho 2 hidrogênios, 3 oxigênios,
3 oxigênios, um carbono, tá tudo certo. Então aqui é tudo a proporção 1 para 1, para 1, para 1, para 1. E a última reação, que seria MgCO3 mais HCl, você vai ter a formação do que? Você vai ter aqui MgCl, aqui provavelmente vai formar água e vai formar também CO2, que aqui eu tenho uma reação que vai formar um sal. O MgCl aqui, por causa da valência, aqui vai ficar 2, porque o magnésio é da família 2A e o cloro é da família 7A. Então, eu tenho já 2 cloros aqui. Então, aqui eu vou ter que balancear com 2, ó. E aqui vai ficar um magnésio, aqui 1. Portanto, eu tenho no total 3 oxigênios. Aqui vai surgir 1 e aqui vai ficar 1. Aí está balanceado. Resumindo, ó, pessoal, se você pegar aqui, você vai dizer assim, ah, Rogério, então aqui vai ter mais gás, ó. Eu queria só fazer uma modificação para você entender, ó. Eu começo com... eu tenho que pensar aqui, ó, no seguinte, que ele disse que nós temos a mesma quantidade, eu tenho aqui volumes iguais da substância de HCl, com a mesma concentração. Então eu vou ter que pegar todas essas reações aqui, ó, todas elas, e onde está escrito 2, 6, 1, 2, eu vou ter que transformar tudo em 1, para eu poder ter uma base de comparação. Por exemplo, se eu tivesse que, como eu posso explicar isso para vocês, deixar que todo mundo fosse o número 1, por exemplo, ó, se aqui for 1, proporcionalmente aqui vai ser quanto depois? Ao invés de ser 1, vai ser meio. Se aqui também, ao invés de 2, for 1, no balanceamento, no final, a quantidade de CO2 que vai sair vai ser meio. Aqui 1 já está dando 1. E aqui, se fosse 6 e eu trocasse por 1, eu estaria dividindo por 6. Então aqui, quando eu dividir 3 por 6, vai dar meio. E esses aqui são os caras que eu estou olhando, porque são os gases que estão sendo formados. Resumindo, das reações, qual que é a que vai ter proporcionalmente o maior volume gasoso saindo? É a que dá meio, meio, meio ou a que dá 1? É essa daqui, ó. Essa é a reação que vai dar o maior volume de gás. Resumindo, gente, aí você fez isso daqui, e isso daqui era o seu rascunho. Vocês conseguem esperar eu concluir aqui a minha linha de raciocínio? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui ainda? Porque o nosso tempo de aula já acabou, na verdade, né? Então eu vou terminar, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, toda a questão, certo? Eu risquei do jeito que eu queria, não é verdade? Porque aqui era o meu rascunho, tá? Então eu vou aqui só fazer o seguinte. Eu pergunto, isso daqui é a resposta final que eu vou colocar pro cara? Não é, entendeu? Então eu vou voltar aqui rapidão. Eu vou copiar lá aquilo que é o espaço de resolução, ó. Agora eu tenho que dar um jeito de pegar esse espaço aqui, que é o espaço que eu sei que vai ser o que eu vou ter que colocar as coisas aqui dentro para responder, e eu vou ter que organizar a minha resposta dentro dele, ó. Então eu vou criar aqui um novo slide só para fazer agora o gesto de resposta, para vocês verem como é que é, ó. Tá? Então aqui é o espaço, ó, de resolução, tá certo? Como que eu organizaria a minha resposta de acordo com aquele rascunho que eu fiz lá para vocês, ó? Vamos ver? Aí a primeira coisa que você tem que fazer é pensar o seguinte, tá? Com tudo que eu escrevi no rascunho, o que que vai ficar melhor de organização do espaço? Vai ser aquela organização... Pensa antes, tá? Lembra dos dois modelos que eu tenho? Eu tenho um modelo que é assim, ó. Ou eu coloco o item A em cima e o B embaixo, ou eu coloco o item A do lado esquerdo e o item B do lado direito. Aí eu disse para vocês assim, no geral, esse aqui é melhor para as questões quantitativas e esse aqui no geral é melhor para as questões quali. Mas concorda que mesmo se dando essa sugestão, nesse exercício em particular, vai ser melhor eu fazer o uso da primeira versão, porque eu vou ter que escrever reações químicas que elas são longas aqui na horizontal, entendeu?
E a resposta do item A ela é bem curta, que dá para eu escrever logo no começo também. Então, resumindo, eu já consigo meio que pré-organizar a resposta pensando assim, olha, eu sei que o item A dá para eu responder na horizontal na parte de cima aqui, ó. E o item B eu deixo um espaço maior. Então você tem que pensar nisso na hora, entendeu? Senão o seu espaço de resolução ele não vai ficar bem organizado. Por exemplo, no item A ele pergunta o quê? Classifique as substâncias sólidas de acordo com os critérios. Aquelas que são boas condutoras de eletricidade, ou seja, que são os metais. Pergunta, ele pediu aqui para justificar? Não, você não precisa justificar. Você só vai classificar. Então você vai fazer assim, ó. Eu colocaria assim, ó, no item A, boas condutoras de eletricidade. Eu colocaria assim, ó, Mg, que é o magnésio, porque ele é um metal, e alumínio. Ponto. Acabou, mais nada. Ah, mas não precisa justificar? Não, porque ele não mandou. Ele só pediu para classificar. Então você tem que seguir à risca o comando da questão. Ele pede aqui em algum momento justifique? Não. Quais são aquelas que apresentam ligações covalentes? Aí eu colocaria as duas outras, que é o NaHCO3 e o MgCO3. Então você vai colocar aqui, ó. Apresentam ligações covalentes. NaHCO3, vírgula, MgCO3. Acabou. Isso respondeu o item A, foi suficiente. Eu não preciso justificar. Eu fiz a classificação de acordo com o que ele queria? Sim, acabou. Aí o item B que é o complicado. Ele fala assim, em qual dos tubos houve maior produção do volume de gás? Justifique a sua resposta. Aqui é que você tem que ser esperto. Você não vai necessariamente colocar tudo. Porque você já identificou, na verdade, qual que é a que vai dar certo. Não é essa daqui que vai dar certo? É a melhor opção? Então eu faria assim, ó. Se eu fosse você, eu responderia primeiro o que ele quer, ó. Em qual dos dois tubos? Aí você vai escrever assim, ó, no tubo que contém, em que vai ser colocado bicarbonato de sódio. Eu colocaria assim, ó. Escreveria assim, ó. O maior volume de gás será produzido. Opa, aqui escrevi errado, produzido. No tubo em que vai se colocar o bicarbonato de sódio. Você também poderia escrever a fórmula, tá? É que como você sabe que o professor corretor, ele sabe que isso aqui é o bicarbonato de sódio, você não precisa se preocupar, ele vai saber o que você está querendo dizer ali, certo? Tá, eu respondi a primeira parte, na verdade, só que ele pede ainda para você justificar. Como é que você justifica? Nessa hora, aí você pode tentar fazer uso de alguma coisa que você já tenha escrito lá. Por exemplo, se eu copio a própria reação, você pode colocar aqui, ó, que é a justificativa. Você vai deixar aqui a reação que você fez. Deixa eu ver até se eu consigo aumentar aqui a minha letra, ó. Tá? Então você vai aumentar nada. Aqui eu que aumentei porque eu precisei, né? Você vai colocar, vai copiar a reação. Então você pode, deixa eu só arrumar aqui, né? Aqui no final tinha ficado mais um CO2. Aí você pode escrever assim, ó. Justificativa. Para 1 mol de HCl, o bicarbonato de sódio gera
1 mol de gás. Aí aqui, ó, tá vendo, ó? Você pode até deixar assim, ó, uma menção aqui, ó, e deixar o símbolo de aqui sai, né? Vírgula, enquanto que nos outros casos, 1 mol de HCl gera menos de 1 mol de gás. Ah, Rogério, mas eu preciso escrever todas as reações que eu já fiz e analisei para provar para ele que eu sei? Não. Porque se você reescreveu isso aqui, ele sabe que você sabe. Aí eu pergunto, você percebeu que a primeira parte de resolução da questão precisou de um tamanho menor para colocar aqui? Então eu já tinha previsto isso. O segundo item, que ele era um pouco... Qual dos dois itens era o mais fácil e qual que era o mais difícil? Tá vendo tudo que eu falei antes, gente? Então veja, isso que eu estou dizendo para vocês significa o quê? Significa que até para fazer a questão dissertativa você tem que planejar. Significa que você pode construir a resposta a partir do rascunho, pegando aqueles elementos principais, e você tem que se antecipar para calibrar a resposta final em torno do comando do enunciado. Você tem que responder de acordo com o que ele está mandando. Se ele falar assim, ó, deita no chão e rola, você na hora deita no chão e rola. Entendeu? Se ele falar assim, ó, pare de fazer a prova agora e vá ao banheiro, você para de fazer a prova e vai no banheiro. Claro, eu estou brincando, mas é a ideia, entendeu? Ele quer ler o que o comando da questão mandou você fazer, tá certo? Pessoal, essa era a ideia que eu tinha de apresentar para vocês hoje, para vocês ganharem melhores condições de responder questões qualitativas, seja nos simulados do Colégio Cristo Rei e no futuro próximo, quando vocês fizerem provas de vestibular, tá certo? Esse material eu vou salvar e mandar para vocês no grupo, pode ser? Podemos terminar a nossa aula por aqui hoje? Sim ou não? Eu já vou me despedindo aqui de vocês, então, tá? Valeu, bom final de semana, até semana que vem. Muito obrigado, tchau, tchau, até mais. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, até mais.